Vamos ler Gênesis capítulo 5, a partir do versículo de número 21. E viveu Enoque 65 anos e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o levou. O homem que andou com o Deus. Pode o homem andar com Deus? Pergunta para o seu irmão. Pode o homem andar com Deus? Como você andaria com Deus? São perguntas que eu faço a você, para estimular a sua imaginação. Enoque era um homem igual a todos os outros. Não pense que ele era um homem diferente. Ele tinha responsabilidades domésticas, ele tinha esposa, ele tinha filhos, ele tinha trabalho, sua profissão, suas obrigações profissionais. Enoque, porém, viveu num período muito crítico da história da humanidade, onde os homens se tornaram ímpios, perversos e sem nenhum temor de Deus. Então esse foi o contexto em que viveu Enoque. Estamos caminhando para esse tempo. A Bíblia diz que nós devemos remir o tempo, porque os dias são maus. Os dias são maus e essa maldade, essa perversidade que há no mundo, ela se agrava cada dia mais. Cada dia que se passa, nós vemos que o homem se torna mais cruel, mais perverso, mais maligno, mais descrente, mais sem temor de Deus. Essa é a realidade que nós vemos na humanidade hoje. Mas Enoque viveu isso num contexto ainda pior, tão pior que Deus determinou destruir toda a humanidade, salvando apenas 8 pessoas. Nesses 2 milênios em que a humanidade se multiplicou e encheu a terra, a perversidade do homem se tornou tão extrema que Deus determinou de fato exterminar o homem da face da terra. Mas pela sua misericórdia, pela sua bondade, Ele preservou 8 almas, com as quais Ele poderia repovoar a terra. E foi esse o contexto que Enoque viveu. Enoque era o 7º na linhagem santa. Se você verificar na palavra, não precisa ler, mas em Gênesis, no capítulo 5, do verso 1 ao verso 20, você vai verificar aí uma genealogia. Aí então vem Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque e Noé. Então essa é a genealogia da linhagem santa. E Enoque é o 7º nessa lista. O número 7, ele significa dinamismo total. Então não é por acaso que Enoque é o 7º. Deus é um Deus providencial. Ele é um Deus que age em toda e qualquer situação. E Deus age nos mínimos detalhes. Deus encaixa o seu quebra-cabeça como quer, nos mínimos detalhes. Aleluia. E na sua vida também é assim. Deus, Ele promove tudo na sua vida. Ele põe o dedo dele lá na sua vida e faz com que as coisas aconteçam também na sua vida, de modo que você seja grandemente abençoado e que também faça parte do projeto que Ele tem. Aleluia. Para a sua vida e para a igreja como um todo. Amém?
dinamismo total, ele significa transformação, significa perfeição. O número 3 faz referência ao Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, faz referência à Trindade. E o número 7 faz referência ao dinamismo total dessa Trindade, faz referência à perfeição dessa Trindade, faz referência ao poder que essa Trindade tem de transformar o homem e de mudar todas e quaisquer situações na sua vida. Amém? Enoque é o sétimo e não era por acaso. Havia uma importância para isso. O seu dinamismo, a sua dedicação, a sua fidelidade, o seu empenho em servir a Deus. No segundo ponto nós vamos falar sobre o andar de Enoque com Deus. Como pode ser o andar de um homem com Deus? Foi a pergunta que eu fiz no início. Como pode ser? Então vamos ver isso aqui agora. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém 300 anos. Quando você lê na sua Bíblia, está escrito aí, e andou Enoque com Deus. Nós estamos estudando sobre isso, e vendo o contexto, e vendo outros comentários, e verificando a posição de alguns teólogos que interpretam o hebraico, e eu descobri algo interessante. Por que Moisés teria colocado "ó Deus"? Toda a Bíblia, ao ser escrita, ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E ali, quando Moisés estava escrevendo, com certeza o Espírito pôs o dedo lá e disse: Moisés, escreva "ó Deus", porque com certeza havia outros deuses. Porque embora o homem estivesse com alguns séculos de existência na terra, mas o homem havia sido expulso do Éden, Caim matou Abel, entraram num contexto absolutamente degradado, e então o homem estava extraviado, e com certeza o homem, por não ter a presença de Deus, ele procurou buscar a presença de um outro Deus, talvez um Deus que ele pudesse ver, talvez um Deus que ele pudesse contemplar, talvez o sol, a lua, talvez um animal, talvez uma estátua de madeira ou de pedra, mas com certeza havia outros deuses nesse período, porque a palavra faz questão de destacar que Enoque andou com o Deus, porque só Deus é Deus, e fora dele não há nenhum Deus. Amém? Então naquele momento o Espírito Santo levou Moisés a escrever esse pronome definido, "o", para expressar que não há outro, para definir que não há outro, que ele é o único Deus, e que Enoque não andou com um Deus qualquer. Enoque andou com Deus Altíssimo, com o Deus Criador dos céus e da terra, com aquele que tudo pode. Amém? Amém. Enoque então andou com o Deus. Glória a Deus. Quando a esposa de Enoque estava grávida de Matusalém, talvez na sua Bíblia esteja escrito lá Metusalém, mas pode falar tanto Metusalém como Matusalém. Então eu preferi a segunda palavra, porque Matusalém fica mais fácil de pronunciar. Então, quando a esposa de Enoque estava grávida de Matusalém, houve um acontecimento na vida de Enoque que mudou a sua história. E com certeza, quando a esposa estava grávida, e eu digo isso com certeza, porque aconteceram fatos na vida dele que fez com que aquele menino viesse a se chamar Matusalém. E esse nome que ele deu àquele menino foi profético. E o nome que ele deu àquele menino foi mediante uma revelação de Deus. Então foi durante a geração, a gestação daquela criança chamada Matusalém que ele teve um encontro com Deus. Até então, Enoque era um homem
houve uma reviravolta na sua vida. E ele, em seguida, gera um filho. E quando aquele filho nasce, ele lhe coloca o nome de Matusalém. De acordo com o teólogo Dr. Goldman, esse nome Matusalém em hebraico significa: quando ele for removido, virá o juízo. Olha só o nome de Matusalém: quando ele for removido, virá o juízo. Isso significa que quando Matusalém morrer, virá o juízo de Deus sobre a terra. Olha só, ele tem um filho, ele tem um encontro com Deus. A Bíblia diz que a partir de agora ele começa a andar com Deus. E durante 300 anos Enoque andou com Deus. Enoque foi trasladado, ele tinha 365 anos. Então, ele andou depois que ele se converteu, vamos dizer assim, para ficar mais fácil a compreensão. Depois que ele se converteu, ele andou 300 anos com Deus. E deu o nome ao seu filho, Matusalém, que significa: quando ele for removido, virá o juízo. Quando ele for removido, virá o dilúvio sobre a terra. Olha só que acontecimentos extraordinários. E que quando você lê a palavra de Deus, você vai nas entrelinhas, e você vai no contexto da palavra, e você consegue enxergar isso, e você consegue ver isso. Isso é extraordinário, isso é maravilhoso, isso é muito rico para nós. Amém? Amém. E saber que Deus está governando a história, que Deus está conduzindo a história, que nada está passando despercebido aos seus olhos, mas Ele está manipulando a história, Ele está conduzindo, porque Ele tem misericórdia de nós. E mesmo o homem sendo ímpio, mesmo o homem sendo mau, Deus quer salvá-lo, Deus quer restaurá-lo, Deus quer trazê-lo de volta para Ele. Amém? Amém. E foi nesse contexto que Deus agiu na vida de Enoque. Matusalém viveu 969 anos. Essa foi a maior longevidade descrita na Bíblia. Nenhum outro homem que se tenha notícia viveu tanto sobre a terra. Matusalém viveu quase 1 milênio sobre a terra, porque havia uma profecia sobre ele, que quando ele morresse, viria o dilúvio, viria o juízo de Deus. Matusalém morreu no ano que veio o dilúvio. Deus já estava advertindo a humanidade, Deus já estava profetizando sobre ela o que aconteceria se eles permanecessem sendo maus, perversos e ímpios como eles eram. E o Senhor tolerou isso durante quase 1000 anos. Então, quando Deus veio destruir a terra com o dilúvio, não foi simplesmente que em determinado momento ele avisou para Noé: Noé, eu vou destruir agora a terra com o dilúvio, prepara uma arca e entre você e sua família. Houve uma preparação. Desde Adão, Deus sabia que o homem, ao ser expulso do Éden, o homem ia se corromper assustadoramente. Deus sabia disso. Deus precisaria então gerar uma linhagem santa, uma linhagem que o temesse, uma linhagem que o buscasse, para que ele pudesse preservar a humanidade e não destruí-la completamente. Então Deus começa todo esse processo, gerando 7 e gerando os demais, até Noé, para que ele pudesse então preservar a humanidade. A palavra Enoque significa início. Como em tudo Deus tem um propósito, e o nome dele é início, significa a geração. Esse homem é o início da geração daqueles que vão andar com Deus. Amém? Porque até então os homens não andavam com Deus, mas a partir
Os homens vão andar com Deus, porque Deus vai preservar geração após geração, até Ele ter aqueles que absolutamente andarão com Deus. Glória a Deus. Nada na Bíblia é por acaso. Aleluia. Cada vírgula na Bíblia, cada palavra, cada nome tem um significado. Deus, na sua sabedoria, na sua soberania, Deus escreveu a palavra e ordenou todas as coisas de uma maneira extraordinária. Por isso a gente fica fascinado pela Bíblia. E quanto mais leio a Bíblia, quanto mais estudo a Bíblia, eu fico fascinado pela Bíblia. Deus escreveu essa palavra com o seu próprio dedo. Tudo foi direcionado por Ele, na sua soberania, na sua inteligência, na sua capacidade. Isso é maravilhoso, isso é rico para nós, irmãos. Amém? Amém. Enoque andava com Deus e tornou-se a partir do nascimento do seu filho Matusalém. Ele se tornou uma testemunha de Deus. Deus fez com que Enoque tivesse tido um encontro com ele. Deus veio ao encontro de Enoque. Deus veio ao encontro de Enoque. Amém? Amém. Deus veio ao seu encontro. Um dia Deus veio ao meu encontro. Um dia Deus foi ao seu encontro. Nós nos encontramos com Deus em lugares que jamais alguém poderia se encontrar com Deus. Então nós podemos ter encontros com Deus em lugares que você jamais imagina que Deus poderia ir naquele lugar falar com alguém, mas Deus vai. Vai até onde as pessoas estão adorando demônios, Deus vai, porque Ele tem alguém ali que pode servi-lo. Ele tem alguém ali que está ali porque não tem entendimento, porque não tem conhecimento, mas tem um coração que se voltar para Deus, vai se render a Ele totalmente, vai amá-lo e vai servi-lo por toda a vida. Assim foi comigo, e acredito que assim é com você também. Glória a Deus. Amém? E assim foi com Enoque. Enoque também teve um encontro com Deus. Deus veio em meio àquela humanidade destruída, aquela humanidade ímpia, descrente, perversa. Deus veio em meio àquela humanidade e Ele resgatou Enoque. Ele tirou Enoque do meio deles e disse: Enoque, eu vou trazer o meu juízo sobre a terra. Ande comigo, ande na minha presença. Eu creio que, como Ele disse a Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Eu acredito que Ele tenha dado a mesma palavra para Enoque. Enoque, anda na minha presença e ser perfeito. E Enoque, a partir daquele momento, passou a caminhar na presença de Deus e passou a andar com Deus. Aleluia. E a Bíblia diz que ele se tornou uma testemunha de Deus. Em Gênesis não fala isso, mas lá em Judas, não precisa abrir, só anota, o nosso tempo é pouco. Lá em Judas, no capítulo 1 de Judas, nos versículos 14 e 15, eles dizem assim: e destes profetizou também Enoque, presta atenção, e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo um Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Então essa era a mensagem de Enoque. Enoque era um pregador
Aleluia. Então você vai andar com Deus. Em nome E Deus vai te dar livramento. em nome Meus irmãos, a palavra de Deus, ela é profética. De Gênesis a Apocalipse, ela é profética. Oh Deus. E a palavra de Deus, ela não apenas se cumprirá. A palavra de Deus, ela já tem se cumprido desde que ela começou a ser escrita. Desde que se iniciou a história da humanidade, a palavra de Deus tem se cumprido. E nós não precisamos ter dúvidas, não devemos ter dúvidas com relação ao cumprimento da palavra de Deus, porque ela já está se cumprindo ao longo dos séculos, ao longo dos milênios. A palavra de Deus já está se cumprindo. Aleluia. Amém? Amém. Características do homem que andava com Deus. Quais as características desse homem que andava com Deus? Andar com Deus vem de um procedimento, de um posicionamento do coração. Repita comigo: andar com Deus, Andar com Deus. parte Parte de um procedimento do procedimento do coração. do coração. Se você quer verificar se você está andando com Deus, veja se você se encaixa nesses pré-requisitos que estão aqui. Só anda com Deus aquele que ouve a sua voz. Só anda com Deus aquele que ouve a sua voz. E lá em Apocalipse, não precisa abrir, 3:20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então o Senhor, Ele está batendo a porta dos corações, e aqueles que abrem a porta dos seus corações, Ele entra e faz uma festa conosco. Ele faz uma festa com o nosso espírito. Ele se alegra com o nosso espírito. E nós nos alegramos com a presença dele. Aleluia. Então, alguém para andar com Deus precisa ouvir a voz de Deus e abrir a porta para que Ele entre em seu coração e te dê nova vida. Amém? Amém. Segunda característica do homem que anda com Deus: só anda com Deus quem anda na luz. Lá em 1 João capítulo 1, verso 7 diz assim: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Mas se andamos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão com Ele. Mas se nós andamos na luz, como Ele está na luz, então nós nos relacionamos com Ele. Então nós temos comunhão com Ele. Comunhão significa relacionamento. Comunhão significa intimidade com Deus. Mas só tem essa intimidade de andar com Deus aqueles que andam na luz. Terceira característica: só anda com Deus quem se separa das coisas más. Não vos prendais, 2 Coríntios 6, versos 14 a 16, diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem infiel com um infiel? E que consenso tem o tempo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o tempo de Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Para andar com Deus, precisamos nos desprender ou abandonar as trevas, os caminhos do mal, os caminhos da perversidade, o caminho do engano, da falsidade, da mentira. Por isso a palavra diz que o nosso falar seja sim quando de fato for sim, e não quando de fato for não.
e o que passa disso é mentira, e mentira procede do diabo. Portanto, aquele que não fala a verdade tem como pai ao diabo. Senhor Jesus, Ele é muito claro com relação a isso. Nós temos que andar com Deus, temos de ter uma vida santa, uma vida reta, uma vida que se afasta do mal ou dos males que há nessa terra. E por último, andar com Deus requer justiça, fidelidade e humildade. Miqueias 6:8 diz assim: Ele mostrou a você, homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. São 3 características do homem que anda com Deus. 3 características que Enoque tinha. 3 características. Ele era justo, ele era fiel e ele era humilde. O homem de Deus, ele é simples. O homem de Deus é humilde. O homem de Deus, ele é justo. O homem de Deus, ele é fiel. Fiel para com Deus e fiel para com os seus irmãos. E fiel para com o seu próximo. Essas são as características do homem que anda com Deus. Amém. E o homem que anda com Deus, Deus está contemplando o seu andar. E Deus está diariamente provando o seu coração. Enoque andou com Deus 300 anos. Não foram 50 anos. Foram 300 anos. A nossa tendência, com o passar do tempo, é o quê? Nossa tendência é desanimar. A nossa tendência é fracassar. A nossa tendência é esmorecer. A nossa tendência é desistir. Porque à medida que o tempo vai passando, parece que tudo vai virando uma monotonia, sim ou não? Sim. E a nossa tendência é essa: de esmorecer, de desistir, de não prosseguir, de não sermos intensos, presta atenção, de não sermos intensos na nossa fé, como fomos no início. Intensos de tal forma que cada ano Deus se agrade mais de nós. Amém. E cada década que passa, você cresceu mais em Deus, você ganhou mais de Deus, você cresceu na graça e no conhecimento de Deus. Cada década que passa, você se aproximou mais de Deus. Enoque foi testemunha de Deus e pregou ao mundo antigo, ao mundo pré-diluviano, acerca do juízo de Deus sobre os homens daqueles dias. E isso de fato aconteceu com a grande destruição no dilúvio de Noé, onde o mundo da época foi julgado pelo juízo de Deus. O Senhor Jesus veio para salvar a humanidade, que também está debaixo de um juízo. Quando o Senhor enviou os apóstolos, Ele disse: ide às vilas e às aldeias e anunciai, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque o juízo está perto. No início da era cristã, estava sendo anunciado o juízo de Deus sobre essa humanidade da qual nós fazemos parte hoje. Enoque, ele pregou para aquela humanidade. E aconteceu. E Jesus veio anunciar para nós que o Senhor trará juízo sobre a terra, sobre todos os homens ímpios que vivem nesta terra. O Senhor vai julgar esta terra. O Senhor vai trazer juízo sobre esta terra. Oh, Deus. Lá em 1 Pedro, capítulo 3, verso 20, não precisa ler, diz assim: os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperaram, nos dias de Noé,
enquanto se preparava a arca, na qual poucos, isto é, 8 almas se salvaram através da arca. E Jesus, ensinando aos discípulos, em Mateus capítulo 24, verso 37, Jesus diz assim: e como foi nos dias de Noé, presta atenção, estou fechando a palavra agora. E como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Ainda há tempo para andar com Deus. Irmão, há tempo. Desperte, desperte. Ainda há possibilidade de você andar com Deus. Ainda há possibilidade de você não ser destruído com o mundo e com as obras que nela há. Porque lá em Pedro, na epístola de Pedro, ele diz que esse mundo será julgado e será destruído pelo fogo. E ele diz na sua visão que os elementos ardentes se desfarão e todas as obras que nela há se queimarão. E então virá, como disse João, o apóstolo João, e então virá novo